No caminho de volta, encontramos Redento em mais um ponto de sua travessia, e ele gentilmente nos agradece por mais um obstáculo vencido, podendo assim continuar sua peregrinação rumo à Catedral da Mãe de Todas as Mães. O portão finalmente aberto e o penitente se sente observado. Aquele que tudo vê, finalmente começa a esboçar sinais de ameaça, como se algo chamasse, e finalmente o momento pode estar se aproximando. Mas o que será essa sensação? Sem tempo para continuar divagando, o penitente segue portão adentro. O próximo caminho é o Pátio dos Passos Silenciosos, e Deogracias mais uma vez está à nossa espera. Ele nos conta sobre os irmãos Esdras e Perpétua, que chegaram a ser parte da guarda de sua santidade. A sua conexão que vai além da vida, do plano terreno, sem dúvida um vínculo único. Tivemos a prova que os dois irmãos realmente conseguiam se falar, mesmo após a morte de Perpétua. Um novo caminho aguarda logo à frente, um pátio silencioso, mas o silêncio logo interrompido por mais seres deformados pela influência do milagre. O caminho também está caindo aos pedaços, cedendo aos danos causados pelo tempo e por escribar. Espinhos, plataformas quebradas e partes irregulares demarcam nosso caminho. E após ajudar Redento em mais uma etapa, adentramos finalmente os confins da grande catedral. O caminho tem um nome forte que lembra o começo de tudo, o nó das 3 palavras. E finalmente, a tão falada árvore, aquela materializada a partir da culpa e crença do retorcido, está diante de nós. Deogracias está diante dela também, parado, refletindo, e logo compartilha um pouco de seus pensamentos. Ele sentou em um toco de madeira e rezou, torcendo para ser ouvido. Ele pediu dor para que pudesse aliviar a culpa que tanto atormentava sua alma. E então o milagre se manifestou. Dava para sentir a devoção, a admiração em cada palavra dita pelo escriba, que completa falando sobre o líquido dourado e ardente que todos os anos flui de seu interior, perpetuando assim a sua memória e mostrando que o primeiro milagre não nos abandonou. Em breve tudo será explicado, e o penitente segue atrás de provas, motivos que realmente comprovem ou condenem tudo o que está acontecendo no povoado. Finalmente encontramos a Biblioteca das Palavras Proibidas, um lugar de grande presença espiritual, repleto de escribas que há muito tempo deixaram o plano corpóreo. Encontramos enfim o chaveiro. Com uma voz carregada, Diosdado parece ser um homem atormentado, e ele logo explica o motivo. Um barulho que ecoa por toda a biblioteca. E pede ajuda do penitente para acabar com isso. Entretanto, ele alerta sobre os perigos das passagens secretas de toda a biblioteca, repleta de monstros e de falsos profetas que usam as escrituras como uma arma contra os invasores. Conforme os caminhos se mostram, os monstros cada vez mais perturbadores também se manifestam. Fantasmas que se materializam ao pisarmos em livros caídos, criaturas cadavéricas retorcidas que invocam cabeças flutuantes que se partem ao contato com a meia-culpa, e espectros parecidos com os encontrados no antigo convento e principalmente um ser perturbador, o Guardião Fante, um ser humanoide que usa um cervo morto para aplicar golpes mortais, e em sua cabeça reside uma criança trajando um vestido visto em cortes do século XVII. Em síntese, o lugar é caótico. A influência de tal maldição, pelo visto, não tem limites. Como disse o chaveiro, há muitos segredos neste lugar, como as salas que se abrem com combinações de ossos, plataformas com alavancas em sequência, mas o penitente tem um propósito maior e deve evitar distrações e desejos secundários. Finalmente descobrimos a fonte do incômodo do chaveiro, um moribundo que bate uma pedra na parede, quase como um último recurso, e que encontra paz quando interagimos com ele. Diosdado agradece aliviado e diz que tem um débito conosco, débito este que será pago ao abrir a porta proibida. Ele logo nos adverte com um ar misterioso. Tenha cuidado com o que repousa atrás dessa porta. Ao adentrarmos a sala, um silêncio inquietante toma conta do percurso, que logo é interrompido por uma visão perturbadora.
Uma sala com ser no centro que reage à nossa presença. Uma cabeça, sem olhos, presa nas raízes do nó das 3 palavras. O ouro cai em sua face que vislumbra apenas a escuridão. E ele então começa a falar. Penitente dos passos silenciosos, aproxime-se deste rosto de ouro pálido, com buracos vazios no lugar dos olhos. Você está perante as raízes da árvore nodosa dos 3 mundos. Eles formam as barras de minha prisão. Elas dizem que minhas palavras são falsas e que esta é a cara da dissimulação. E por este motivo fui exilado dos meus 3 outros irmãos, as faces guardiãs sagradas. Eles me traíram, me puniram e arrancaram os meus olhos, para que eu não pudesse mais ser uma testemunha da verdade. Agora só resta a escuridão eterna ao meu redor. Que sua compaixão ajude você na busca por meus olhos roubados. Um deles pode ser encontrado em um lugar habitado por ossos, dos quais emana uma canção melodiosa. O outro está no mar ressecado, ao qual os navios se dirigem para morrer ao som de terríveis trovões. Encontre meus olhos, penitente, pois somente assim poderei revelar meu segredo a você. O penitente então sai daquela sala e Diosdado parece reflexivo e temeroso. Ele diz que às vezes no silêncio mais profundo se pode ouvir o ouro derretendo dentro da pedra, nas próprias raízes. Seguimos pelo caminho repleto de seres e espíritos que a biblioteca abriga, até que chegamos a mais um lugar enigmático e perigoso, as telas adormecidas. O lugar emana uma energia sombria e seu guardião com certeza já sentiu a nossa chegada. O caminho para conseguir um dos olhos reside abaixo, então por aqui prosseguiremos. Tudo aqui é perturbador. As telas são pessoas presas, atormentadas, violentas. Monstros abissais guardam corredores com vários instrumentos mortais pendurados no teto. Um dos corpos moribundos diz ao penitente algo sobre o menino que chorava muito, e ao ser entregue aos cuidados de uma mulher feita de Vime, que logo se portou como se fosse sua mãe. Vime é originário de plantas que podem ser encontradas na Ásia, Europa, África e América do Norte. Ele é usado para a confecção de cestas, móveis, etc. O mais assustador nesse relato é que o Vime parece estar oco, e antes de padecer, o moribundo diz que o menino está ninando na escuridão. Logo à frente encontramos Candelária mais uma vez, que vem de uma chave específica. Ela diz que será muito útil para um caminho futuro. Entre galerias repletas de estatuetas que se movem, bem como armadilhas mortais, chegamos até mais um moribundo, que fala sobre uma lua que surgiu na noite com um longo véu, e um touro a encara nas sombras. Em seguida acessamos uma sala com um quadro imenso, misterioso, mas uma energia nos chama e a magia se revela. Um querubim, mas não um comum, este nasceu da união que foi pintada em uma tela adormecida, e o que parecia utópico, proibido, é real e deu origem a Rocineiro. Aquele que nasceu da fúria, do sofrimento e através da lua é guiado pela graça da vontade suprema. Sim, os pequenos querubins são seus irmãos, que após serem libertos, encontram a paz e Rocineiro, em agradecimento, torna-se nosso aliado. Aquele momento de paz logo é interrompido pelo pensamento de nosso dever, e o guardião desse lugar deve ser executado. Viridiana, ainda mais fraca, nos espera na porta da provação, mas ainda não é o momento de aceitarmos sua ajuda. Sua jornada será concluída em um outro embate futuro. À nossa frente, uma sala, sombria, onde o silêncio é quebrado por um choro de criança, e finalmente aquela presença abominável se revela. Exposito, herdeiro da abjuração, está entre nós. Segurando a criança vendada está a figura feita de Vime com uma cauda de escorpião, onde a cabeça demoníaca nos observa e a sangrenta batalha tem início. O penitente permanece ágil e implacável, frente aos olhos hipnóticos daquela criatura abissal, sempre escapando de seu ferrão e das esferas de fogo que a criatura cospe em sua direção.
Com sua fé inabalável, o penitente golpeia sem piedade, e o choro da criança pronuncia o fim da batalha, e as chamas consomem aquele laço profano que cai diante de nós. Uma sala nunca vista antes nos revela mais um grande detalhe nessa jornada. Uma sala com um trono e sentado nele está o corpo de um arquidiácono que nos entrega uma máscara e padece. Escribar logo sente nossa presença mais uma vez e logo saberemos as consequências, bem como o significado da máscara. Realmente, esse lugar é imenso. Quem diria que a catedral pudesse interligar tantos lugares não explorados em Custódia? Salas que parecem não ter fim, e toda a população por aqui sofreu mutações horríveis, mostrando a agressividade das consequências advindas do milagre. O penitente finalmente acha uma sala com escadas, incensos e um elevador que tem acesso a uma grande descida. No percurso já se pode sentir uma energia estranha e então estamos diante de um lugar onde luto e destruição representa a visão de tudo à nossa volta. Um lugar fúnebre, repleto de barcos quebrados, esquecidos pelo tempo. O primeiro olho está aqui, e o penitente sabe que não será uma tarefa simples. A cada parte daquele cemitério naval repleto de lama, a deformidade e o caos se fazem presentes. E o clima melancólico é quebrado por criaturas sedentas de sangue, espíritos atormentados, e com certeza algo muito pior nos aguarda. Um moribundo diz que devemos retornar, que viu uma sombra de ouro sobre as águas negras e o oceano treme quando ela se aproxima. Pela descrição, estamos justamente onde os navios se dirigem para a morte. O mar ressecado, os trovões, como o ser aprisionado descreveu. A caminhada vai revelando mais do cenário atual, repleto de navios, barcos destruídos, atracados em um grande tronco. Na superfície, a areia, acima, a chuva. O penitente começa a caminhar e o próprio ar parece estar mais pesado. Subitamente, ele pisa em algo diferente. Não é o chão, é o corpo de uma serpente. Um trovão anuncia nossa adversária, Sierpes, a serpente colossal, e uma das batalhas mais mortíferas tem início. Uma inimiga imensa e assustadora com um par de chifres, vestimenta dourada e presas que brilham como a lua. Mas algo chama a nossa atenção. Sim, aquele olho dourado é o que precisamos, mas o penitente precisa estar atento. E uma grande investida com a bocarra aberta o deixa com sentidos afiados como sua espada. A investida também revela seu ponto fraco, sua língua, formada por duas criaturas que conjuram magia de eletricidade e esferas formadas de energia maligna. O penitente deve se manter mais ágil e cauteloso do que nunca, tendo em vista que tudo aqui é uma ameaça mortal, e a cada ataque pode ser o último. Golpe após golpe, e Sierpes fica cada vez mais agressiva, e seu corpo fica cada vez maior em uma batalha que não parece ter fim. Os trovões golpeiam sem piedade o céu, que testemunha a batalha sangrenta que segue cada vez mais agressiva. Sierpes segue enfurecida com investidas cada vez piores. Todo seu corpo reage com defesas afiadas, mas o penitente segue absoluto a cada golpe. Seguimos cada vez mais alto e Sierpes tenta uma última investida, mas encontra a lâmina da meia-culpa e um corte perfeito destrói seu único ponto fraco. A serpente então tenta engolir o penitente e por um instante tudo silencia. Até que ele emerge com o olho dourado em mãos e caminha em silêncio para longe daquele cenário de horror. No caminho à frente, uma embarcação nos espera e aquele triste cenário fica para trás. Encontramos no fim do caminho mais um moribundo, vítima do encanto sombrio que Sierpes e o Mar Negro emanavam. De posse do olho esquerdo do traidor, o penitente agora segue rumo a outro lugar que lhe falta. Após juntar uma quantidade considerável de ossos, é chegada a hora de oferecê-los ao descanso merecido. Ao entregá-los ao guardião do ossário, algo diferente acontece. A começar pela sua voz, que se alegra ao ouvir uma melodia, e então a parede lacrada se abre. Consegue ouvir a melodia que entoam? A senhora que cantou para os ossos despertou. As ossadas lhe dão boas-vindas, mas tome cuidado com os segredos que elas querem dividir.
Guiado pela melodia, o penitente então atravessa aquele portal de ossos rumo ao desconhecido. Uma sala decorada com crânios em todo lugar, o canto é sereno, mas melancólico ao mesmo tempo. O moribundo nos passa sua última mensagem: que o milagre proteja as almas despreparadas que ousam desafiar as vozes de osso e crânio, pois ela não permitirá que ninguém interrompa sua canção. Logo à frente vemos uma grande tocha e seu fogo intenso conjura uma forma feminina, imponente, fugaz. Uma coroa adorna sua cabeça, o fogo transmuta um manto sublime e seu espírito guardião materializa uma foice mortal, que possui acoplado em sua haste o segundo olho que procuramos. Estamos diante de Isidora, a trovadora dos mortos, e o duelo começa. Sua velocidade é impressionante, seus golpes cortam o ar e o estrondo toma conta de toda a sala, com a colisão das lâminas em combate. Seu controle elemental é assustador, o fogo nasce à sua volta como se fosse íntimo desde sua criação. O penitente precisa ser combativo como nunca, pois sua adversária é implacável. Sua canção ecoa por toda a sala e cada vez que Isidora levita, o fogo se materializa de um modo mais intenso. A trovadora sente o peso da lâmina de seu adversário e pela primeira vez sente sua vida ser ameaçada, invocando assim o fogo mais intenso e mortal. Agressivo a cada golpe, o penitente segue ágil de encontro à foice que brilha a cada corte em sua direção. A batalha segue para sua fase final e o fogo toma conta de toda a arena, que fica clara como o dia, e Isidora avança com todo o seu poder, mesmo sabendo de seu fim iminente. Um último golpe define a luta, a canção cessa, o fogo se apaga e ao segurar o olho direito do traidor em suas mãos, a trovadora deixa de existir. Ao sair da sala, o guardião do ossário diz que o sofrimento de Isidora está acabado. Sua canção era formada pelas vozes de todas as almas que descansavam nesse lugar. As histórias, tragédias e tristezas daquele povo fluíam através da voz da trovadora, criando assim ecos melodiosos, como um cântico de sombras. E assim, a voz dos mortos finalmente descansou. É hora de regressar até a sala do prisioneiro e finalmente saber o segredo que ele esconde. Ao chegar na sala, o penitente devolve então o primeiro olho e imediatamente presencia o vislumbre daquele ser, que transmite palavras de felicidade em relação à virtude que define tudo que o penitente representa. Ao finalmente ter seus olhos recuperados, a sala escurece e somente uma luz fica sobre aquele rosto dourado que visualiza a prisão que foi condenado há tanto tempo. E então ele diz: penitente, escute com atenção. Nas almas mais fervorosas, nos corações mais devotos, vive a semente que acalenta a consciência e controla a vontade. São os elos de correntes invisíveis provenientes de locais remotos, sagrados e proibidos, onde a vontade suprema habita. Vou dar-lhe aquilo que venho protegendo desde que fui banido do sonho. Pegue, receba isto. Este é o verdadeiro coração de Gumi culpado. Com este coração, você despertará a verdadeira culpa da espada, permitindo que você perfure os corações cobertos pelo véu do milagre. Liberte das correntes a alma cuja declaração de fé, gravada no próprio elmo, é a mais verdadeira, mais virtuosa e resoluta de todas. A alma de Crisanta envolta em agonia. E assim, você infligirá a maior de todas as chagas sobre ela, a chaga da alma, a maior de todas as chagas. Agora sabemos o porquê da prisão, o porquê do exílio e manter tudo oculto aos olhos do mundo. Crisanta precisa ser liberta, ter sua alma purificada e seus olhos abertos para a verdade que lhe foi cerceada puramente por manipulação. E o penitente tem um item crucial para executar esse plano, mas que também será sua grande provação, tendo em vista o resultado do último confronto com a general de todo o exército sagrado. O penitente então completa a última parte de sua lâmina e sente o coração apodítico, verdadeiro, que bate forte em toda a meia-culpa, emanando um poder insuperável. Ele se sente pronto para a batalha final que se aproxima,
pronto para desbravar cada portão, sala e corredor da grande catedral. E todos sentirão o peso da culpa, um peso que ele não carregará sozinho, nunca mais.